Bom dia, senhoras e senhores. Em nome da Confederação Nacional da Indústria, queremos saudar a presença de todos e informar que este evento tem a parceria juntamente com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a AproSoja Brasil, Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Hídricos, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, juntamente com a Confederação Nacional da Indústria. Senhoras e senhores, Frete Sem Tabela, Brasil com Futuro. Este seminário tem o objetivo de debater os impactos negativos do tabelamento de frete para a sociedade brasileira. Antes de compor a mesa de trabalhos desta manhã, queremos convidar a todos para prestarem atenção e assistirmos a um vídeo que será exposto agora. O governo federal tornou lei em 9 de agosto um projeto aprovado a toque de caixa no Congresso Nacional que já está pesando no seu bolso. Trata-se da lei que obriga o brasileiro a contratar frete rodoviário tabelado. Vendido como solução para a greve dos caminhoneiros e o boicote de algumas transportadoras, esse tabelamento é um enorme problema para toda a sociedade brasileira. O governo diz que é piso mínimo, mas é tabelamento mesmo. O primeiro efeito prático omitido pelo governo é que esse tabelamento torna o frete mais caro. Com isso, a comida que chega à sua mesa, que também não teria razão para subir de preço, ficou mais cara para todos os cidadãos brasileiros. A começar do pãozinho de todo dia. Já há estimativas de que a inflação deste ano vai ser 25% maior se esse tabelamento vingar. As empresas, preocupadas com os custos dos transportes, vão comprar frotas próprias de caminhões. Vai haver menos dinheiro para investir e fazer a produção crescer. Fatores fundamentais para gerar emprego e crescimento. Sem crescimento, como dar condições de vida digna às famílias que enfrentam esse desemprego recorde que aflige o país? Não há outro jeito. Para o país ter futuro, a solução é frete sem tabela. Para esta mesa de abertura, queremos convidar a diretora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Indústria, a senhora Mônica Messenberg. Convidamos também o presidente executivo da ABIOV, o senhor André Nassar. E o presidente da AproSoja Brasil, o senhor Bartolomeu Braz Pereira. Nós queremos saudar também os demais convidados, autoridades, representantes de empresas, entidades e associações e a imprensa aqui presentes. Senhoras e senhores, para dar boas-vindas a todos os convidados, passamos a palavra à senhora Mônica Messenberg, diretora da Confederação Nacional da Indústria. Bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui conosco e gostaria de cumprimentar, além de todos aqui presentes, em nome da CNI, os palestrantes e mediadores dos veículos de comunicação, convidados, além do público tão qualificado que nós vamos ter aqui conosco, acompanhando os trabalhos, que atenderam ao nosso convite para discutir e debater os impactos da política de frete mínimo no transporte rodoviário de cargas. Esse debate será feito, basicamente, tendo por 3 enfoques de abordagem. Para a Casa da Indústria, é um prazer receber o evento promovido pelo movimento Frete Sem Tabela, Brasil com Futuro, fruto da reunião das visões de 8 entidades da indústria e do agronegócio. Esse movimento se propõe a trazer à tona um tema da mais alta relevância, as consequências do tabelamento do transporte rodoviário para vários segmentos do setor produtivo e os impactos dessa medida para toda a sociedade brasileira. As discussões serão conduzidas em 3 painéis, abordando um enfoque econômico, jurídico e político. No primeiro painel, se abordará os efeitos do tabelamento de frete na vida da população e das empresas. No segundo, o foco será o impacto jurídico e a discussão se dará sob o aspecto da atuação do judiciário, a insegurança jurídica e a inconstitucionalidade da medida. No terceiro e último painel, a discussão será de natureza mais política.
onde vamos debater o tabelamento e o que isso significa para o cenário político e institucional do país. Esperamos que, com esse debate, venhamos a esclarecer à sociedade pontos que não necessariamente estão sendo explorados adequadamente em todos os veículos de comunicação, como quais as razões e os impactos econômicos dessa medida, quais as implicações para o setor produtivo e as distorções que elas, porventura, vão gerar. E, por fim, mostrar que uma decisão tão simplista é incapaz de resolver um problema tão complexo e com tantas especificidades e peculiaridades condizentes ao tamanho do nosso país, à malha rodoviária brasileira, aos diversos tipos de veículos que fazem o transporte de cargas e aos incontáveis tipos de cargas que são utilizados e são deslocados no nosso país. Essas e outras tantas questões precisam ser elucidadas e adequadamente apropriadas na discussão. Agradeço mais uma vez a presença de todos e desejo uma manhã enriquecedora e produtiva. Um bom evento a todos nós. Passamos agora a palavra ao senhor André Nassar, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Bom dia a todos e a todos. Agradecer aí a presença de todos, dos moderadores, dos palestrantes, agradecer a CNI por estar recebendo aqui o evento, saudar as associações todas que montamos um time que eu acho que está funcionando super bem, né? Time esse que agora o tabelamento está querendo atrapalhar o bom funcionamento, mas se tudo der certo a gente vai trazer esse negócio de volta para a normalidade, né? Agradecer também à imprensa que está aqui, estamos à disposição. Tem algumas palavras rápidas, né? O nosso seminário aqui, o seminário do debate o tabelamento de frete criado pela Lei de Preço Mínimo, né? As 8 entidades de classe que promovem esse evento se propuseram a trazer para a discussão o que o governo federal e o Congresso Nacional fizeram de forma descuidada, no nosso entendimento, de forma descuidada, né? Sobre o pretexto de que a greve dos caminhoneiros voltaria e pressionados por aquelas imagens que nenhum de nós quer ver repetidas de novo durante a greve, né? Lembrando, e acho isso muito importante, que o Supremo Federal já impôs multas pelo exercício abusivo do direito de greve. Então, nós estamos falando de algo, uma greve que também não é uma greve, já passou por um crivo aí de condenação, vamos dizer assim. Partindo do pressuposto democrático e republicano da Constituição, no qual a lei do tabelamento ainda não foi capaz de se provar, ouviremos especialistas em economia, política e assuntos jurídicos. Bom, ao votar e sancionar a lei do tabelamento, a toque de caixa, também é algo muito importante, a gente tem enfatizado isso muito, Legislativo e Executivo lavaram as mãos e deixaram ao STF a missão de pautar a decisão e arcar com o questionável peso da impopularidade da medida no período eleitoral, que é mais uma variável importante aí para a gente pensar. Especialmente por quê, né? Porque o Executivo, convenientemente, não assumiu os erros que cometeu e desembocaram na greve. Basicamente, ele se coloca apenas como o grande solucionador da greve. E o Legislativo, na sua maioria, ignorou que o tabelamento tem efeitos na sociedade brasileira e no funcionamento da economia, que são muito maiores do que aqueles que a greve ocasionou. Então, assim, são dois pesos, os pesos são diferentes se foram mal analisados, né? Mas esses efeitos, isso também eu acho que é importante enfatizar, eles se diluem no tempo e se dividem em muitos bolsos, né, de todos os brasileiros. Então, eles podem ser ignorados pelo Executivo e pelo Legislativo, porque a coisa está diluída no tempo, né? E o STF terá que se posicionar, especialmente porque não tem possibilidade de acordo, como o setor produtivo tem dito a todo momento, né? Sob pressupostos inegavelmente inconstitucionais e não há mercados que se ajustam sem aumento de preço, inflação e desemprego. É evidente que o mercado se ajusta, mas ele vai gerar um monte de efeitos negativos que são muito piores para a sociedade como um todo e, evidentemente, para os negócios todos, né?
Ambos os poderes transformaram um assunto que deveria ser apreciado de forma técnica pelo STF num assunto suscetível a questões políticas e de opinião pública. Enquanto isso, os agentes econômicos que não estão em greve, nem tampouco ficaram em greve, precisam continuar a operar e fazer aquilo que sabem fazer, né? Entregar seus produtos para o consumidor brasileiro e para o consumidor no exterior, para as exportações. Basicamente, nós fomos jogados na ilegalidade quando fazemos o que temos que fazer, ou seja, transportar. E é isso que a lei faz ao permitir que qualquer caminhoneiro, com o seu próprio e único julgamento, venha requerer indenização por não cumprimento da tabela, que é o passivo que a gente está criando aí, passivo forçado. Quando vamos poder nos proteger judicialmente, dado que nem a possibilidade de acionar as instâncias inferiores temos à nossa disposição com a suspensão promovida pelo STF? É a primeira pergunta que eu faço. A segunda pergunta: os tabelamentos passados, que ignoraram a lei da oferta e a demanda, foram implodidos pela incapacidade do governo de fazer valer a política, que ele mesmo havia estabelecido. Seremos obrigados a passar por isso novamente no tabelamento de frete? A única saída que os embarcadores possuem, então, é torcer para que essa incapacidade seja aprovada mais uma vez? É a segunda pergunta que eu faço. Bom, dado que o governo não tem como provar que a lei é bem-vinda para a sociedade, como um todo, tirando a repetitiva e enfadonha argumentação baseada no medo de uma nova paralisação, as nossas entidades acreditam que o Brasil com futuro é maior do que o momento político, e ele é frete sem tabela. Então, a gente deseja um bom seminário e a gente espera que a gente traga para o debate coisas que não foram trazidas no processo de aprovação da lei. Muito obrigado. Obrigado, senhor André Nassar, presidente executivo da Associação Brasileira de Indústria de Óleos Vegetais. Chamamos agora o senhor Bartolomeu Braz, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Soja, para o seu breve pronunciamento. Bom dia a todos e a todas. É um prazer, uma satisfação estarmos aqui na Casa da Indústria, a Mônica, o André, enfim, debatendo um tema tão importante para a nossa economia brasileira, para esse agronegócio brasileiro que tem dado respostas tão rápidas aí à economia e sofrendo com uma situação como essa, que foi o tabelamento do frete imposto aí pelo governo federal e sem responsabilidades com o nosso produtor, com a nossa produção. Nós temos alguns pontos importantes. Nesse momento, nós estamos em plena safra, colheita do milho safrinha, que a gente fala. Esse milho ele é consumido aqui no Brasil, ele é processado no Brasil e também é exportado. E essa exportação e também esse consumo aqui dentro já trouxe prejuízos ao produtor, depois desse tabelamento de frete, de mais de 2 bilhões de reais. Então, isso impacta muito ao produtor rural neste momento, impacta também ao consumidor agora, já no futuro. A gente já sabe que o preço do grão, tanto do milho, como da soja, como dos produtos, fala aqui também em nome, como hoje estou como presidente da Federação da Agricultura de Goiás, fala em outras cadeias também. O leite é uma situação que teve muito agravamento também. Só no período da greve, Goiás perdeu 600 milhões de reais dos produtores que teve que desperdiçar esse produto diante da situação. Então, isso impactou o consumidor. E o levantamento que a CNA fez, que a Exalc fez, que o FAE está aqui, o consumidor hoje está pagando 12% mais caro na cesta básica, no alimento, devido a essa desastrosa política que foi criada pelo governo federal. E hoje, nós também, além de termos aí pegado no meio do caminho essa situação, né, Luiz? Isso foi mudado durante o período da safra de uma para outra. Isso traz também uma incerteza no nosso próximo plantio. Nosso próximo plantio já inicia nos próximos 30 dias das nossas safras de soja, que é a primeira safra, e isso afeta muito. Por quê? Porque temos que exportar e importar os nossos produtos. O fertilizantes, praticamente, ele é de 70% a 80% importado. Então, isso está trazendo um custo muito alto de produção, André,
que chega a mais de 40% no preço do fertilizantes em relação ao ano passado. Então, isso tudo se dá a essa incerteza que está trazendo esse tabelamento. Os nossos preços das nossas commodities vêm de referência da Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. E isso nada pode ser interferido. Quando há esse tabelamento, quando há esse sistema de mudança, que, como a gente fala, é um sistema até de países comunistas, que trava, que tabela as coisas, a gente viu isso na final da década de 80, 90, que foi um desastre, traz totalmente incerteza, inflação e traz desestabilidade à economia. Os nossos mercados de soja, principalmente, nos ajudam a financiar a próxima safra. E esse mercado futuro ele é fundamental para isso. As multinacionais balizam esses preços no futuro e balizam com o mercado livre, não com tabelamento. Então, hoje está essa incerteza, falta recursos para o produtor investir em tecnologia, porque não tem negociações futuras. Então, está sendo um desastre. Então, a gente vê com bastante preocupação, a ProSoja Brasil tem mostrado, aí, tem embasado tecnicamente esses números, mostrado que isso vai trazer um prejuízo muito grande a esse agronegócio, não somente a cadeia de soja e milho, mas todo o agronegócio. Então, isso tem que ser revisto. A expectativa nossa é que o Supremo Tribunal Federal dê inconstitucional essa matéria. O próprio CAD já pronunciou com parecer sobre isso. E a expectativa de nós, produtores, é que nós precisamos que isso seja rápido. A safra ela não pode esperar. Ela não é igual a um outro ponto. Aqui choveu nos próximos meses, nós teremos que fazer os nossos plantios. Nós teremos que aplicar as nossas tecnologias. Nós precisamos de transportar os nossos produtos. Então, tudo isso está impactando. Hoje, o produtor tem buscado outras alternativas. Aqueles que estamos conseguindo linha de crédito, nós estamos buscando comprar caminhões, sim. Buscando comprar caminhões, porque algumas cadeias produtivas, como a do milho, que tem momentos que o preço do frete custa mais do que o produto para chegar até os portos, então vai ser melhor transportar do que produzir. Então, nós temos que buscar uma alternativa mais rápida para que essa situação seja resolvida. E eu acho que, veja esse seminário aqui de frete sem tabela, muito bem proposto aí pelo André, pela CNI. Nós também estamos buscando alternativas para que a gente resolva mais rápido e que o país volte a crescer. Então, contem com a ProSoja Brasil. Espero que nós possamos resolver isso da maneira mais rápida possível e que o país volte a crescer. Obrigado a todos. Nós queremos agradecer as falas do senhor Bartolomeu, do senhor André e, logicamente, da representante da nossa diretora da Confederação Nacional da Indústria neste painel, nessa mesa de abertura. Queremos convidá-los para que tomem seus assentos juntamente com o auditório para darmos, então, entrada no debate do nosso seminário.